A tragédia no Brasil é que esse pensamento neocolonial ele está impregnado na cabeça da nossa classe política. Então, a gente nem entrou direito nesse tema, mas já retrocedemos. Porque nessa semana foi aprovada uma política sobre as terras raras no Congresso Nacional, que é uma tragédia, porque ela não leva em conta essa preocupação ambiental, porque trabalha naquela lógica de flexibilizar licenças, acelerar a possibilidade de exploração sem a gente ter os estudos adequados, sem pensar na maneira que a gente vai recuperar os territórios em que essa atividade vai acontecer, sem ver de que forma a gente protege, por exemplo, os territórios de proteção na Amazônia, em todos os biomas, as terras indígenas, nada disso está nessa legislação. A gente teve uma equiparação, inclusive, entre terras raras e minerais estratégicos, que são aqueles para exportação. Aí eles colocaram no mesmo patamar o que a gente chama de minerais do futuro, que são disputados hoje no mundo inteiro para a produção do que há de mais avançado em termos de tecnologia, com cobre, né, alumínio. É uma coisa inexplicável, certo? Porque essa é a pressão das grandes mineradoras que querem acelerar suas atividades de exportação no Brasil. A gente também não teve, junto com essa política, a criação, né, de uma política industrial que seja efetiva, de fato, para a gente trazer as cadeias de valor para o nosso país, gerar empregos de qualidade, impulsionar pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma tragédia no Brasil. A gente investiu no último período cerca de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Olha, a China, no último ano, investiu 3 trilhões de dólares. Sabe? Por isso que eles estão conseguindo, ao mesmo tempo, discutir, né, a produção científica e tecnológica de alta qualidade, porque eles têm um passivo gigantesco, foram o maior poluidor nos últimos anos, mas já estão avançando, por exemplo, de maneira muito ágil na transição energética. Né? É uma realidade, a gente poderia discutir de diversas formas, é o que está acontecendo lá. Eles não fazem guerra, né? Então eles poupam muito dinheiro. Né? Exatamente. Então, assim, eu já estou extremamente preocupado. Acho que o presidente Lula deve rever muitos pontos dessa legislação para ser coerente com o discurso que ele tem feito quando viaja pelo mundo, né? De que quer o Brasil hoje como uma potência na transição energética, né? E se depender do Congresso Nacional, nós não vamos ter nada de política para isso. Deputado, tu achas que é possível se fazer uma legislação boa sem ter um planejamento, sem ter um projeto de país? Quer dizer, não é não sabe onde é que vai chegar, como é que tu vai criar uma lei para chegar lá, né? O mercado, ele não tem como característica o planejamento de longo prazo. O mercado, ele vai planejando nessas mais diferentes áreas, os seus lucros ali na frente. Né? E pode ter planos estratégicos, mas é para si. Sim. Não é levando em conta o todo. Né? E aí é o papel do Estado. Sim. Não é a gente negar o mercado, não é a gente querer abolir a iniciativa privada numa tacada só, não é disso que a gente está falando. Né? Mas é a gente ter a capacidade realmente de proteger a população. Exato, pensar no bem comum. Né? Aí eu acho que a gente entra no tema de Eldorado. Exatamente. Para a população que está preocupada assim, com a instalação desse data center, para quem já sabe, né? Porque, a meu ver, não está ainda bem divulgado e tem feito alguma propaganda. A gente tem visto na mídia, né? Na mídia comercial, assim, muita propaganda, porque eles defendem exatamente que é a chegada de mais um patrocinador. Bom, faz parte do jogo, né? Não é uma questão nem de crítica aqui nesse momento. Tá? Sim. Mas assim, como é que tu vês, então, como é que a população de Eldorado, aqui de Porto Alegre, mesmo do entorno ali, pode ter um pouquinho de tranquilidade em relação a essa instalação? O que está sendo feito, Matheus? Eu sei que tu tens puxado essa frente no parlamento estadual aqui. O que a população pode se sentir segura ou tem que estar preocupada com a instalação desse equipamento? Eu vou começar justamente por esse ponto, que é participação social, transparência. A gente não está vendo por parte dos governos isso, seja no empreendimento da Scala em Eldorado, mas também no data center que querem colocar aqui no bairro Sarandi. A comunidade não foi informada. E aí a gente precisa discutir os possíveis impactos. Se nos Estados Unidos hoje os data centers viraram vilões por conta da questão energética, incidiram na inflação por conta do aumento do preço da energia, estão gerando instabilidade, né, no abastecimento do país. Aqui no Brasil a gente precisa discutir isso também, porque não tem data center em Porto Alegre e a gente já está com um problemão por conta da serra equatorial. Toda hora falta luz, é uma situação de instabilidade grande. Aí o data center do Sarandi, ele está com uma capacidade prevista que se equipara aí ao consumo de cerca de 80 mil pessoas. Praticamente todo o bairro Sarandi. A comunidade não vai discutir esse tema? O governo não vai dar garantias? Então tem uma questão de transparência, a gente defende isso como um parâmetro estruturante dessa política. Participação social.
Eu acho que, inclusive, a população gaúcha poderia ser até consultada se quer ou não receber esse empreendimento para poder incidir e moldar a política pública que vai receber eles. Então, isso é um ponto. Nós... Consultada e informada, né, Matheus? Bem informada, para poder reagir a uma consulta. Esse é o trabalho da nossa subcomissão. A gente fez um estudo denso, né, um material que a gente buscou fazer um diálogo com os pesquisadores, os cientistas, as organizações que estão trabalhando o tema hoje no Brasil, né, para informar toda a comunidade interessada em instigar o debate. Nós estamos vendo necessidade de ter no mínimo 5 parâmetros estruturantes para discutir o caso de Eldorado e de outros data centers que queiram vir para o Rio Grande do Sul, que é o seguinte. O primeiro é a gente ter um estudo bem detalhado e proteção já para a população sobre a questão energética. Porque um data center, da forma como ele já foi apresentado aqui no caso de Eldorado, ele vai ter uma potência aí de 1,8 gigawatts. No início. No início. Isso já é 40% a mais do que o consumo residencial médio de toda a população gaúcha. Então é muita coisa. É um gigantismo que a gente nunca viu. Para isso acontecer, a gente tem que ter muitas garantias. Garantias de que, sim, só vai ser envolvido nesse processo energia renovável, que a gente não vai ter, por exemplo, a necessidade de acionar lá em Candiota as termoelétricas. Isso é uma garantia. E de que também nós não vamos ter os critérios de energia renovável comprovados pela compra, por exemplo, de créditos, né, por todos os mecanismos fictícios que muitas empresas fazem. Isso é um tema. Perfeito. Mas nós também temos que ter garantia de que não vai ter impacto no preço da tarifa, porque o nosso sistema de energia, ele é todo compartilhado. Uma grande obra para qualificar a geração, a transmissão, a distribuição, ela tem impacto dividido. Aí a população vai pagar por isso? Nós já estamos tendo um aumento aqui no Rio Grande do Sul no preço da tarifa desde a privatização. Isso é uma outra garantia que tem que ter. E se for subsidiado, a população vai pagar, porque o subsídio é dinheiro público. Exatamente. Então é isso aí, tem que ser uma coisa muito profundamente observada. Energia é um ponto que a gente precisa discutir com muita profundidade. Recursos hídricos é outro. Porque nós não podemos aceitar no Brasil, né, que nós sabemos a reserva de recursos hídricos que o nosso país tem, especialmente o Rio Grande do Sul, que venham aqui instalar data centers no modelo estadunidense, né, de circuito aberto, porque os data centers eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode parar nunca. Sim. E aí tu tem que ter o sistema de refrigeração das máquinas. E isso ou consome muita água ou consome muita energia. No Brasil, na nossa opinião, tem que ser critério. Data center que vem se instalar aqui vai usar o sistema fechado. Esse de Eldorado, eles estão dizendo que é fechado. Pois bem, a legislação tem que garantir isso. Nós não podemos se fiar enquanto Estado apenas na intenção de uma empresa, porque aí, se acontece um problema, né, no fechamento, no balanço da empresa, e eles resolvem mudar para algo mais barato, já está acontecendo isso. A Microsoft tem um data center lá em São Paulo, que eles anunciaram de um jeito e estão fazendo do outro. Claro, esse é... Primeiro abre a porteira, depois... Exato, então tem que ter lei. E mesmo no sistema fechado a gente tem que estudar o impacto, porque se for até o último ponto do planejamento que a escala está falando, né, que são 5 gigawatts, que aí é algo estrondoso, a gente está diante da possibilidade de ser um consumo de água equivalente ao consumo diário de 30% da população de Eldorado. E Eldorado é uma cidade que tem importância pelo povo que vive lá, mas também pelas atividades econômicas. Nós temos ali assentamentos da reforma agrária, Claro. maior produção de arroz orgânico do Brasil. Então, o sistema fechado, com uma análise mais complexa da bacia hidrográfica ali no entorno, do impacto sobre os recursos hídricos, por exemplo, sobre os resíduos dessa atividade, né, sobre outras questões são fundamentais. E aí tem um critério do ponto de vista ambiental, que é o terceiro, que nós precisamos destacar. Não pode ser que a gente vá fazer um data center com esse gigantismo com licenciamento simplificado. Que é uma hipótese que o governo do estado já aventou. Tem que ter o licenciamento mais complexo possível. Para a gente fazer análise de componente climático, para a gente fazer análise de impacto sobre a fauna no entorno, para a gente poder discutir, por exemplo, essa questão dos resíduos, para ter audiência pública, porque o EIA-RIMA, ele pressupõe que a gente vai fazer audiência pública, vai ouvir opiniões de especialistas de diferentes cantos, vai poder ter uma análise complexa sobre o tema. Isso é uma questão. E, por fim, a gente precisa ter um planejamento que seja na área econômica,
Por quê? Isso não é só anunciar a vinda de um investimento para cá. Essa mentalidade ela é muito pequena diante do que a gente está falando. A gente precisa entender essa oportunidade da vinda dos data centers como uma criação de capacidade interna que faça com que o Brasil tenha soberania de dados, soberania digital, que induza também o desenvolvimento científico e tecnológico a partir da nossa rede de universidades públicas, de centros de pesquisa, que traga para o nosso país a capacidade da gente receber as pontas mais altas da cadeia de valor, gerar uma indústria capaz de fazer o Brasil sair dessa posição de periferia, de desenvolvimento dependente das potências imperialistas e ter autonomia também no debate que vai dominar o século XXI, que é bom. Nós podemos aqui também ter uma boa produção de ciência e tecnologia para avançar, né, diante da questão da IA e ser um país que, diferente dos Estados Unidos, não produz IA para guerra, produz IA para resolver, por exemplo, os nossos problemas de subdesenvolvimento, para melhorar a nossa capacidade de preservação ambiental. Nós só vamos fazer isso com planejamento. E aí são mudanças estruturais no Brasil. Não é uma mudança qualquer, mas essa oportunidade ela nos localiza trabalhar com essa hipótese. E tem uma outra questão ainda, que é o seguinte: em primeiro lugar, nós tínhamos que suprir as necessidades nacionais. Nós usamos informática no Brasil inteiro, dados. Quer dizer, então, qualquer país, eu sempre penso assim, como é que um país independente pensaria? Eu vou propor fazer um banco de dados nos Estados Unidos, onde eu vou levar a poluição para lá, vou levar o consumo de energia para lá, porque é mais barato que aqui, é isso que eles estão fazendo, senão estava lá nos Estados Unidos. E não vou gerar emprego nenhum, porque não gera, né? Eu vou propor e vou dizer assim, os dados vocês não têm acesso. Exatamente. Será que os Estados Unidos aceita? Nunca. Jamais. Então, banco aqui tem que ter controle nosso, tem que dar prioridade para os dados nacionais. Pode investir aqui? Pode. Seguindo as regras ambientais e coisas, nós precisamos de dados, né? Prioridade para os dados brasileiros e controle brasileiro. Nada disso está previsto hoje, por exemplo, no Redata, que é a lei que o governo apresentou a nível nacional, mas ela tem um foco, que é a questão tributária. Aí a gente reproduz uma lógica no Brasil que não dá certo. A gente só dá isenção para trazer os negócios para cá e não consegue ficar com o recurso suficiente para ter essa capacidade de internalizar a tecnologia, de desenvolver realmente o país. Aí tem 2 pontos do Redata, só muito rapidamente, que eu vou citar. O primeiro, dessa isenção tributária, a lei quer obrigar que as empresas investam 2% em P&D. É um recurso muito pequeno. A gente fez o cálculo, isso aí é irrisório hoje para que o Brasil possa, por exemplo... Explica P&D para o pessoal. Pesquisa e desenvolvimento, né, que é um elemento fundamental de qualquer atividade econômica. Mas quando a gente está falando em IA, né? Quando a gente está falando em dados, ainda mais, né? Porque sem capacidade de pesquisa a gente não vai avançar de forma alguma. Né? Então, os 2%, a gente fez uma análise, né? A Escala já está anunciando para a instalação do data center aqui 3 bilhões em investimento. Esses 2% daria 0,14 bilhão. Ou seja, é muito pouco. Então, isso tem que ser revisto. E a outra questão é o que tu estava falando, Milanês. O Redata está falando também em 10% da reserva dessas atividades que vão ser feitas aqui no Brasil para o mercado interno. Só que não há um estudo se isso é realmente o suficiente para a gente inverter essa lógica, né? Que é os 60% dos dados fora do Brasil. Porque mercado interno pode ser qualquer coisa. A Google, como é que ela opera no Brasil? É Google do Brasil. Então ela é considerada uma empresa do Brasil? A AWS do Brasil? Né? Então o mercado interno tem que ser muito bem definido para a gente poder parar com um problema que é do pequeno, do microempreendedor no Brasil. Se tu tem uma pequena empresa hoje no país e tu não consegue reservar os teus dados ali de maneira autônoma, né? Todo mundo lida com esse problema hoje, né? Tem que aumentar o espaço na nuvem. Imagina quem tem uma pequena empresa. Aí tem muita gente que faz acordo com empresas estrangeiras para colocar os seus dados fora do país. Nós poderíamos oferecer esse serviço de maneira barata para a população, desenvolvendo coisas que nós já temos aqui. Então nós temos empresas de processamento de dados a nível nacional.
Poderíamos desenvolver elas, né? Temos o know-how, temos as pessoas, temos a energia, temos matéria-prima, só não temos um projeto de país. Exatamente. Quem não sabe onde quer chegar nunca vai saber se chegou sequer. O Matheus lembra que a questão do nome da empresa, né? Google Brasil, não sei o que Brasil. No programa anterior, nós falamos sobre a celulose, lembra? Sim. Celulose a CMPC que colocou o nome como celulose rio-grandense. A gente tem, né, focado aqui que não é celulose rio-grandense, é uma celulose chilena, mas que coloca o nome de rio-grandense, então fica parecendo que é daqui, mas não é. E a celulose, Matheus, aquela empresa ali, a CMPC, é mais uma, né, que gera impacto sobre o Guaíba, que a gente tem preocupação. O Guaíba, que já é o nosso reservatório de água aqui de Porto Alegre, de algumas cidades ali, Guaíba mesmo, que já está muito impactado até as fábricas de calçados, né? Que já acabavam impactando muito aqui através dos rios, né? Dos sinos em especial. Foi encontrado agora há pouco, essa semana, no Guaíba, aquela mesma bactéria que estava no vírus, que estava no Fêmea. Eu não me lembro se era vírus ou bactéria, acho que era uma bactéria que contaminou o Fêmea, que matou inclusive uma criança, né? Um bebê lá morreu. Então, o Guaíba ele já é muito impactado. Será que um data center ele pode gerar impacto? Não. A questão não é ser contra ou a favor. Eu acho que o Matheus deixa muito claro isso, Matheus. E politicamente me parece que tu não está contrapondo nenhuma ideologia, pelo menos uma ideologia de sociedade, né? Talvez um pouquinho botando um pé no freio para o que a gente vê que o mercado já vem forçando, que é simplesmente apontar o investimento, e o governo também do estado, né, apontou o investimento, que maravilha, vamos dar subsídio, vamos dar isenções, e venha para cá porque a gente quer esses 3 bilhões, e não são só 3 bilhões, né? Eles já disseram que o valor pode crescer muito conforme o que for construído ali, conforme... Mas a pergunta é quanto disso vai ser gasto aqui, porque qual é o retorno? É tudo, né? Matéria-prima importada. E pelo que eu vi, eles já conseguem, eles compram os equipamentos antes de instalar, né? Então, essa isenção de imposto de renda, de imposto de ICMS que o governo estadual deu, já é uma isenção que eles já podem talvez começar a utilizar agora, diferente do que eu tinha falado com alguns auditores fiscais. Eles tinham pensado que talvez eles só iam ter acesso a essa isenção a partir do ano que vem, 2027, porque a instalação seria 2028, mas é possível que de repente eles consigam já ir comprando esses equipamentos do exterior e tendo a isenção de exportação. Bom, isenção sobre alguns bilhões, 30, 40, 100 bilhões, olha o que deixa de entrar aqui para o Estado. E qual o retorno que isso vai trazer de fato para a nossa sociedade, para as nossas empresas, para a nossa economia de uma forma geral. Não se trata, então, pelo que eu percebo da colocação do Matheus, me corrija se estiver enganado, para a gente já encerrando aqui, não se trata inicialmente de ser contra, mas de ser cauteloso. Nós não temos mais tempo para ficar cometendo erros, principalmente erros que impactam socialmente e ambientalmente aqui o nosso estado e o povo brasileiro, Matheus. Exatamente. A gente não está aqui apresentando uma posição contrária aos data centers, contrária ao que o desenvolvimento científico, tecnológico, ao que o boom da IA pode oferecer para a humanidade, para a natureza, né? A gente quer discutir justamente o modelo. O Brasil tem que ter autonomia. A gente não pode apenas receber algo que está correspondendo hoje ao interesse geopolítico dos Estados Unidos, porque tem um outro fato, né? Eles estão colocando como um dos elementos aqui para o Rio Grande do Sul de atração a nossa capacidade de conectividade, porque o cabo Malbec transatlântico, né, que faz toda essa ligação mundial hoje, né, da internet, da nossa capacidade de conectividade, de armazenamento, processamento de dados, ele está chegando aqui em Pinhal. É algo que pouca gente sabe também. O cabo Malbec não é o militar, aquele que bebe vinho da uva Malbec. Não é. É o cabo que faz essa conexão, né, Matheus? Ela vem aqui pela nossa costa e a ideia é que eu acho que ela passa e vai lá para a Argentina também, faz um contorno. Passa para a Argentina, tem uma previsão, inclusive, de atravessar o... Não seria Malbec aí, se não passasse pela Argentina. Tem a previsão de atravessar, inclusive, para chegar até o Pacífico. Esse é o plano. Mas isso não é um plano nacional. Não, isso é um plano das Big Techs. Claro. O cabo está sob o controle deles. Os Estados Unidos sabem que esse é hoje um dos elementos mais importantes para o projeto de desenvolvimento deles, né? Para o que eles chamam, né, de interesse nacional, que eles apresentam como se fosse o governo do mundo, né? Sim. Então, se o Brasil não discutir modelo, a gente vai ficar refém. A gente vai ficar numa condição de colônia.
E discutir modelo num país como o Brasil, que tem coisas que outros países não têm, como, por exemplo, uma rede de universidades públicas robustas, que pode sim, já provou em muitos casos, né, desenvolver o que há de melhor de ciência e tecnologia. Tem sim uma infraestrutura que nesse momento pode ser impulsionada junto a essas atividades, de empresas que já fazem armazenamento e processamento de dados, de empresas como a Ceitec aqui, né, que é uma capacidade subaproveitada. Ela pode, com um plano de futuro, estar posicionada daqui a alguns anos, né, produzindo os microchips, envolvida diretamente nessa cadeia de valor aí, né, que envolve data centers de IA. Então, se a gente não discute modelo, a gente perde tudo isso, né, e só fica refém de um plano que não tem a ver com o desenvolvimento nacional. Então, o que a gente quer é discutir modelo. E o Brasil tem que fazer isso nesse momento. Essa é a questão. Maravilha. Milanês, então acho que a gente vai encerrando por aqui, mas com esse nosso bate-papo aqui com o Matheus, me veio uma ideia de repente, no curso da Agapan, a gente tem que poderíamos colocar uma aula sobre educação digital de uso de dados também. Com certeza. Porque a reciclagem, né? O quanto que eu preciso guardar ou não desses dados que eu tenho aqui. Quantas pessoas perdem dados, nós mesmos, né? Quantos dados a gente perde, não lembra onde botou e fica preenchendo espaço. Sem falar que esse surgimento da IA está proporcionando uma nova questão, que como eu disse esses dias até no post, eu não tenho medo da perda de empregos, porque é uma substituição, na verdade. Eu tenho medo da perda da capacidade de pensar, porque as pessoas estão fazendo coisas idiotas com IA e não estão fazendo as coisas importantes, que a IA é um auxiliar, como calculadora, máquina de escrever, né? Ela é um grande auxiliar para fazer trabalho sério, e as pessoas estão usando ela de uma forma que absolutamente ela não é capaz, que é de pensar, que é de substituir a tua reflexão pela da IA, que é uma reflexão que é um liquidificador de ideias, né? Ela pega um monte de informação, bate e sai qualquer coisa absurda. E o pensar é a arte de escolher o bom, o que tem bom senso, e não o que é diferente, digamos assim. Como a gente pode trazer aqui a reflexão da inteligência artificial, entre aspas, né, com a questão ecológica. Milanês, obrigado pela tua participação aqui no nosso Mesa Verde hoje. Matheus, também muito obrigado pela tua gentileza de vir conversar com a gente. A gente sabe que dentro do parlamento, atualmente, tu tens acompanhado mais esse assunto e levado ele adiante com tanta responsabilidade do ponto de vista social, que é o que importa para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Conta com o nosso apoio aqui, né? Dia 2 de junho, se tudo der certo, a gente vai fazer o lançamento do relatório e de uma frente parlamentar que vai continuar acompanhando esse tema. Então, a Agapan e todos os ouvintes aí já estão mais do que convidados. Valeu, grande abraço. Obrigado, pessoal, que nos acompanha. Fiquem com a gente, não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos episódios, tanto no canal da Agapan no YouTube, quanto também no canal Mesa Verde. Tá bom? Até mais, até o próximo Mesa Verde.